Oi, muito boa tarde para você, para sua família. Tô aqui em Cascais de novo para refazer um vídeo que a gente fez há mais ou menos 2 anos, quase 2 anos. Falta alguns meses aí para completar 2 anos que a gente fez esse vídeo, que era dizendo o porquê de eu ter escolhido Portugal. E aqui é o mesmo lugar que a gente começou o vídeo daquela vez. Se chama Avenida do Ultramar. É a avenida que dá nas finanças ali na loja do Cidadão. Lá atrás, aquela avenida lá atrás que tá cortando ela, é a Avenida 25 de Abril. Eu acho que é a principal avenida aqui de Cascais, que divide ali o centro dos outros bairros, do bairro Assunção. E eu vou tentar fazer o mesmo trajeto que eu fiz naquele vídeo, que pelo que eu me lembro, eu entrei aqui nessa rua, fui até ali a escola pública, mostrei um pouquinho da escola, e aí vou entrar ali pelo centro histórico e vou sair lá naquela praça, perto do Parque Marechal Carmona. Aliás, vamos fazer o seguinte, para depois você ver o trajeto aí, eu vou botar um aplicativo aqui para controlar o meu caminho pelo GPS, e aí no fim do vídeo eu disponibilizo esse mapa aí para você ver qual foi o caminho que a gente fez. Eu espero que o som não esteja tão ruim quanto daquele primeiro vídeo, porque agora a gente tem um equipamento melhor, tem um microfone próprio para isso, tem aqui o nosso Dead Cat, e é por isso que eu tô refazendo o vídeo, para ter o mesmo vídeo, o mesmo conteúdo, só que agora com uma qualidade mais satisfatória, digamos assim. Eu vou virar a câmera para você ver melhor a rua e não ficar vendo só a minha cara. Minha cara vocês já conhecem. Se por acaso não conhecem, vocês podem ver os outros vídeos aí. Quando eu estiver chegando mais lá para perto da praça, na frente do Parque Marechal Carmona, eu mostro minha cara de novo, tá bom? Olha, então aqui tá uma escola pública, uma escola básica pública. Vou te mostrar rapidinho aqui, tentar não mostrar nenhuma criança, mas te mostrar rapidinho como é que é lá dentro. Tem a quadrazinha, tem aqui a área de brincar, tem uma obra aqui que eles estão fazendo uma ampliação, reforma, né? Se você já me conhece, me acompanha já há algum tempo, ou é meu amigo ou parente, você já sabe disso que eu vou falar, que eu cresci já sempre pensando em morar fora do Brasil. Eu sempre falei disso, e eu sempre gostei das coisas muito arrumadinhas, sempre fui um pouquinho metódico. Até hoje eu sou um pouco metódico, então eu sempre ficava um pouco insatisfeito da onde eu morava. Ali é a entrada da escola, a entrada principal daquela escola que eu te mostrei. Aí tem esse larguinho aqui na frente, e a gente vai voltar um pouquinho, entrar ali na Rua Vasco da Gama, que é o que eu acho que a gente fez no outro vídeo. Então, como eu estava falando, eu sempre cresci com essa vontade de morar fora. Sempre achei onde eu morava desorganizado demais, apesar da gente pagar bastante imposto. As coisas eram meio feitas de qualquer jeito, sem organização. As vias públicas mal cuidadas. Então aquilo sempre me dava uma insatisfaçãozinha. Mas a decisão mesmo de eu vou sair, né? Vou sair do Brasil, eu falei num vídeo que é o anterior dessa série que eu tô fazendo. Vasco da Gama. Essa daqui é a Rua Vasco da Gama. Pra cá eu volto da onde eu vim, e pra lá eu vou em direção ao Parque Marechal Carmona. E eu desde criancinha, sempre viajei lá para os Estados Unidos. A gente sempre foi fanático pela Disney, então viajamos muito para Orlando, Miami. Sempre foi uma coisa que fazia parte lá da minha infância. Então aquilo sempre ficou na minha cabeça, sempre foi, nem a primeira opção, acho que sempre foi a única opção na minha cabeça de ir para lá, de morar lá. Eu vou sair do Brasil um dia e vou morar nos Estados Unidos, vou morar lá perto da Disney. Claro que eu sei que não é todo os Estados Unidos que é daquele jeito, com aquela aparência, aquela organização, mas ali, que era o lugar que eu mais ia, era super organizado, as ruas super arrumadas, tudo bonitinho, tudo limpinho. E conforme eu ia crescendo, eu ia percebendo o porquê, a rua não era limpa só porque passava uma máquina limpando. A rua era limpa porque também as pessoas não jogavam tanta coisa na rua. E aí você vai visitando os Estados Unidos, você vai visitando aquela área ali específica da Flórida, né, Miami, Orlando,
você vai vendo as coisas funcionando de uma forma muito mais eficiente, as coisas fazem muito mais sentido, e aí você volta lá pro Rio de Janeiro e é aquela sensação de caramba, cara, como é que isso pode ser assim? Como é que pode ter tanto lixo aqui do lado da porta da minha casa? Como é que pode ter tanto fio no poste, tanta sujeira na rua? E aí essa era a minha referência, sabe? Quem já fez compras lá já deve ter reparado o respeito que se tem pelo consumidor. Você vai numa loja, se tem um preço lá no produto, mesmo que aquele preço esteja errado, vai ser cobrado a você aquele preço que estava lá errado. Se você comprar um negócio, não era o que você esperava, a troca é sem discussão, não tem, nem se pergunta o porquê está se trocando. São várias coisas, vários detalhezinhos que a gente vai vendo quando vai viajando para lá e vai se imaginando, poxa, eu podia viver essa vida, né? E aí depois de alguns acontecimentos na minha vida, que eu contei nesse vídeo que eu já citei, da decisão, porque que eu decidi mudar, depois desses acontecimentos é que eu comecei a pesquisar de verdade. Aquela coisa deixou de ser só uma vontade, alguma coisa que cresceu ali dentro de mim e virou realmente uma atitude. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver o que se precisava fazer para viver lá. Eu não pesquisei, vou pesquisar outro lugar, vou pesquisar as outras opções. Essa era a minha única opção na minha cabeça. E eu de imediato comecei, ali eu sempre que passo faz aquele eco. Eu comecei a pesquisar e ver quais eram as opções de eu ir morar, viver legalmente nos Estados Unidos. Fui vendo as opções que se tinha de viver lá legalmente e nenhuma delas me agradava, nenhuma delas eu ficava 100% satisfeito ou seguro de fazer, de tomar atitude. Ilegalmente eu não iria, isso aí já é uma coisa que até hoje eu não viveria ilegalmente em nenhum lugar do mundo com a minha família, tirando Natália da segurança, do conforto de estar perto dos pais dela e tirando a minha filha de perto dos amigos, da escola que ela já estava, perto das avós, dos avós. Eu não ia fazer isso com minha família para viver ilegalmente em outro país. Isso aí nunca foi uma opção e nunca... Aliás, nunca não. Eu acredito que nunca vai ser, porque nunca é uma palavra bem pesada. Mas eu acho que eu nunca vou cogitar essa possibilidade na minha vida. Eu inverti. Como a rua era meio sem graça e aqui a praça é mais bonita, eu vim à rua mostrando a minha cara e agora eu virei de volta. Então, as minhas possibilidades de morar nos Estados Unidos era de 3 formas, basicamente. Uma era como estudante. Essa não me era satisfatória pelo fato de eu ter que realmente frequentar um curso, não só pagar, como frequentar um curso. O fato de ter que pagar o curso ia aumentar consideravelmente o meu custo de vida, tá? Que ia dificultar bastante. E o fato de ter que estar presente nesse curso não tem jeito. Aquilo ia me tirar tempo com a minha família, que eram 2 coisas que eu não queria. Custo de vida alto e menos tempo com a família. Meu objetivo era exatamente o contrário. Custo de vida baixo e o máximo de tempo com a minha família possível. Minha segunda opção era então abrir um negócio. Quem já também me acompanha sabe que eu tinha empresa e desde novo trabalhei como empresário. Então uma grande opção para mim seria fazer um empreendimento lá nos Estados Unidos. E aí comecei também a pesquisar sobre isso. E o engraçado que foi, eu estava pesquisando na internet para lembrar o nome de um advogado que eu fui na palestra nessa época e achei um vídeo da palestra onde eu estava. Vou te mostrar aí rapidinho. O reaquecimento da economia americana está abrindo oportunidades para investidores brasileiros, segundo o advogado Alexandre Piquet, durante a palestra Investimentos na América. Saiba como fazer negócios, morar e trabalhar nos Estados Unidos, realizada na última terça-feira na Associação Comercial do Rio de Janeiro, no centro. Porque eu apareço nesse vídeo e eu nem sabia disso. Hoje, antes de eu sair para gravar agora para vocês, eu fui ver o vídeo no YouTube para lembrar onde era a palestra, lembrar o nome do advogado e acabei achando esse videozinho que você está vendo aí. Na plateia, mais de 100 empresários interessados no assunto ouviram o profissional. Tá vendo? Eu estou sentado ali na primeira fileira. No finalzinho eu apareço saindo. Eu saí de fininho correndo porque tinha um café da manhã e eu queria comer o café da manhã e depois voltar lá para a fábrica para trabalhar.
Aqui, olha, é a parte da frente do Parque Marechal Carmona, dá de frente para esse largo. A entrada do Parque Marechal Carmona é logo ali à esquerda. E essa opção de abrir um negócio, para mim, não foi satisfatória, eu também não ficava com segurança. Eu teria que abrir um negócio, investir de cara, prometer que eu iria contratar X funcionários americanos ou legalizados, coisa assim. Eu já ia desembolsar dinheiro para ir para os Estados Unidos, para depois de um tempo eles ficarem analisando, sempre analisando, acho que anualmente analisando, se eu estou executando aquele projeto, se eu estou realmente tendo relevância de estar ali como empresário, com a minha empresa funcionando. E se por acaso, numa dessas análises, eles acharem que não faz mais sentido eu ter aquele negócio ali, eles podem simplesmente negar a minha renovação, e tudo aquilo que eu investi, tudo aquilo que eu construí naqueles anos, eu teria que desfazer ou teria que abandonar. Você pode falar assim, ah, mas isso aí é exagero seu, é um medo exagerado seu. Eu tive a oportunidade de fazer um tour residencial aqui em Cascais com uma família exatamente nessa situação. Uma família que foi para os Estados Unidos com esse tipo de visto, abriu negócio, tem lá um negócio aberto, e numa das renovações o governo americano simplesmente não quis renovar a residência deles. E eles agora estão pesquisando para vir morar aqui em Cascais. Acho que eles até já foram para o Brasil porque não conseguiram a renovação. Agora, vê se isso é um negócio bom. Você desembolsa, você investe, você muda toda a sua vida com sua família, com seus filhos. Essa família que eu conheci tinha criança pequena. Você muda tudo e aí o cara resolve, não vou te renovar a residência, você tem que se virar. Isso aí não me dava segurança nenhuma. E a terceira e última opção que eu tinha era de ir com o famoso aí visto EB5. Se eu não me engano, porque tem bastante tempo que eu não pesquiso sobre isso, o nome era EB5, que é um visto de investimento, bem parecido com o que se tem aqui em Portugal, chamado visto Golden. Só que para isso você tem que investir míseros $500 mil. Você praticamente empatava $500 mil num negócio para ter um retorno ínfimo anual. Você realmente empatava o dinheiro lá. E esse não era satisfatório para mim por dois motivos. Primeiro, e o mais importante, que eu não tinha $500 mil para investir. E o segundo é que mesmo que eu tivesse $500 mil para investir nos Estados Unidos para poder viver lá, eu não faria essa loucura. Eu iria investir em outro lugar que me rendesse mais, me rendesse de outra forma, e usaria esses $500 mil investidos em algum lugar para me manter vivendo em outro lugar. Então isso para mim não era também uma possibilidade. E aí, a partir daquele momento ali que eu comecei a ver que não tinha opção, que eu não tinha uma opção viável, legal e que me desse segurança e satisfação de fazer, eu comecei a desistir do plano Estados Unidos e fui conversando com Natália sobre isso. Numa das nossas conversas, eu vou andar para lá agora, para a direção ali da Bahia de Cascais, depois vou ali na Praia da Rainha e vou tentar agora virar um pouquinho para mim. É engraçado que em pleno 2018, fim de 2018, as pessoas ainda se surpreendem com alguém com uma câmera filmando na rua e ficam olhando como se fosse uma coisa de outro mundo. Acho que é uma coisa tão comum hoje em dia, né? E numa dessas conversas com Natália, surgiu a ideia de pesquisar sobre Portugal, porque Natália é bisneta de português e de cara a gente sabia que existia a possibilidade de um dia ela ter a cidadania. Então a gente já começava com essa grande possibilidade de viver legalmente em Portugal. E foi daí que surgiu a vontade de pesquisar sobre. Porque até então a nossa visão errada, mas porém era a visão que a gente tinha, é de que Portugal era um país velho, de só imóveis velhos e fechados e não tem nada para fazer. O que a gente vai fazer lá? Só tem museu, só tem igreja. Eu acho que eu não sou mais tão jovem quanto eu era 2 anos atrás e eu tô um pouquinho mais gordinho. Tem que dar uma paradinha aqui para dar uma respirada. Aqui é a praia, vou virar aqui para você ver melhor, peraí. Conhecida como Praia dos Pescadores, mas é a Praia da Ribeira, o nome oficial. Por que não, né? Por que não pesquisar sobre Portugal? Aí que a gente começou mesmo a pesquisar
Comecei a ver alguns vídeos no YouTube, como vocês estão vendo aí, pesquisando também. Pesquisei em pessoas, né, que moravam aqui, pessoas que já conheciam aqui, o que estavam achando. Acho que o ponto de vista de cada um é o que vai te dando mais e mais informação. Cada um tem um perfil, cada um tem um jeito, e o fato de eu ter o meu perfil, o meu jeito, você ter a informação partindo de mim, é uma informação extra, mesmo que a essência da informação seja a mesma. Não sei se eu consegui me explicar. Conforme a gente foi pesquisando sobre Portugal, a gente foi vendo o quão sem sentido era a nossa preferência pelos Estados Unidos. Não fazia o menor sentido pelo que a gente estava pesquisando, pelo que a gente estava querendo para a nossa vida. E o que a gente queria naquela época era basicamente qualidade de vida de modo geral. E pra gente, na nossa mente naquela época e até hoje, a qualidade de vida passava por uma boa rede e atendimento em saúde pública, ou uma rede de atendimento privado que seja boa e acessível, uma rede de educação pública de qualidade, ou uma privada acessível de qualidade, coisa que a gente não estava tendo. E o ponto principal, que eu acho que é tanto meu quanto de 99% dos brasileiros que vêm para Portugal, que é a questão da segurança. Esse era o principal que a gente buscava. A gente estava muito inseguro naquele momento lá no Brasil. Que a gente pudesse ter lazer, né? Também que não adianta você ir para um lugar que não tenha lazer nenhum com uma criança. Você precisa ter lazer, isso faz parte da qualidade de vida. E claro, como eu estaria fazendo uma mudança de vida, como eu estaria deixando a minha empresa para lá, como eu estaria deixando o meu patrimônio para lá, as minhas coisas para lá, eu precisava de uma vida com baixo custo de vida. Então esse era um ponto muito importante para a gente. Nesses pontos, não fazia o menor sentido a gente ter a preferência pelos Estados Unidos. A gente foi vendo que Portugal tinha uma saúde pública de alta qualidade e com um custo muito baixo, que apesar de ter algum custozinho, é um custo muito baixo, quase que irrisório. Tinha escolas públicas de qualidade, não era necessário a gente pagar por uma escola. Também tem uma taxazinha pequenininha, mas é uma taxa irrisória. E segurança. Aí a segurança é que foi um dos pontos mais marcantes, porque eu imaginava que os Estados Unidos era super seguro. E quando você pega o padrão Brasil para comparar se é seguro ou não, você acha que é muito seguro. Mas quando você pega o padrão de outros países desenvolvidos, você vê que os Estados Unidos não é um país seguro. Infelizmente, não é um país seguro. Eu tenho um site que eu usava para pesquisar, e eu, quando voltar para casa, eu vou terminar esse vídeo em casa, tá? Lá no nosso estúdiozinho que eu estou montando, e vou te mostrar esse site que tem todos os dados que eu estou te falando, tem como você mesmo pesquisar em várias outras cidades, tudo informações precisas de pessoas que, como eu, estou dando a minha informação aqui para você em formato de vídeo. Tem um site onde as pessoas dão essa informação em formato de números, de estatísticas. Você pode consultar isso, eu usava muito isso na época que eu pesquisava, e acabei descobrindo o quanto Portugal era muito mais seguro. Para quem busca principalmente segurança, não faz o menor sentido ir morar nos Estados Unidos, principalmente na região da Flórida, principalmente na cidade de Miami ou de Orlando. Faz muito mais sentido vir viver em Portugal. E quando a gente comparava Brasil com Portugal, já não era uma opção pra gente, mas a gente comparava. Além desses pontos, a gente ainda ficou com vontade de viver o tipo de clima que se tem aqui, que é um clima em que se tem as estações marcadas, não só uma estação só no ano, tipo verão, porque lá onde a gente morava, até no inverno, a gente ficava com calor. Então a gente ficou curioso de viver essa questão de ter as estações marcadas. Quando é inverno é frio, quando é outono fica aquilo tudo caindo as folhas e aquela coisa alaranjada, né? No verão todo mundo quer saber de praia, é calor. Então a gente tem experiências diferentes ao longo do ano, não é a mesma experiência o ano inteiro. A questão da poluição também foi um fator que a gente pesquisou e ficou muito surpreso em como a gente vivia numa poluição ferrada, aquilo ali a gente respirando, fazendo mal à nossa saúde. Cara, olha esse cantinho aqui que tem no caminho para a Praia da Rainha, olha. Muito show, né? E outra coisa que a gente viu foi, assim como é nos Estados Unidos, a gente começou a ver que
a gente teria acesso a produtos de mais qualidade, melhores produtos, com preço ou iguais ou até mais reduzidos do que a gente estava pagando lá no Brasil. Você vive, né, todos os anos da sua vida respirando um ar mais poluído e consumindo produtos de pior qualidade, isso afeta a sua saúde. Isso pode não afetar a sua saúde de forma relevante num ano, em 2 anos, mas em 70, 80, se Deus quiser 100 anos, isso aí afeta sim, com certeza. E é uma coisa que a gente pensava. E por último, a questão cultural, que a gente comparava a esse triângulo Estados Unidos, Portugal e Brasil, é a questão da proximidade cultural entre Brasil e Portugal. Apesar de serem continentes diferentes, países diferentes, a língua é praticamente igual, não é igual, mas é praticamente igual. Os feriados são parecidos, não são iguais, mas são parecidos, assim como a língua. Muita gente fala que a gente fala brasileiro. A nossa cultura é muito próxima, nós somos quase que países irmãos, digamos assim, porque você tem muito imigrante, você tem muita gente de outros lugares, você tem muito turismo, você vive no meio de várias culturas diferentes. Então você aprende sobre as outras culturas, aprende sobre os outros países, sobre as outras nações. Eu acredito que os Estados Unidos é um pouco menos multicultural, mas a região da Flórida talvez seja ali, talvez seja depois de Nova York, não sei, posso estar falando besteira, mas eu acho que tem sim uma certa multiculturalidade, nem que seja só com os latinos, mas eu acho que aqui ainda ganha nesse ponto, tá? Vamos lá, aqui ainda ganha. Então, pessoal, isso aqui é a Praia da Rainha. Lugarzinho, um cantinho aqui lindo. Vou pegar ele de outro ângulo para você ver. Estamos aqui de volta em casa. Estou aqui no meu estúdio. Espero que o áudio não fique tão ruim porque o estúdio ainda não está pronto. Eu lá na rua esqueci de te falar o seguinte: apesar da Natália ser bisneta e a gente tá em processo para tirar a cidadania, a gente não esperou esse processo demorado, a gente veio logo e veio, como todos sabem aí, os que seguem a gente há bastante tempo, a gente veio com um visto D7. A gente fala um pouquinho mais sobre vistos num vídeo lá de quase 2 anos atrás também, mas eu vou fazer um outro um pouquinho mais para frente, de novo, como eu tô refazendo esse, vou refazer também o de vistos. Mas o que eu quero te mostrar aqui, e eu vou te jogar agora para a tela do computador, vamos para lá comigo. Eu vou te mostrar aqui o seguinte: esse site que eu te falei, Numbeo, que ele faz o comparativo de vários itens, comparação de qualidade de vida, e abre aqui a opção de 2 cidades. Você vai comparar 2 cidades que você quer saber aí qual que tem a maior qualidade de vida do que a outra. Esses dados desse site são feitos por usuários, né, por moradores dessas cidades. Eu sempre gostei de usar Lisboa e Miami para fazer essas comparações, porque são as cidades com maior número de pessoas contribuindo com dados. Basicamente a mesma, no geral. Mas se você olhar os pontos que são os principais para mim, que é o que eu estava querendo buscar para minha vida, que eu considero como os principais para a qualidade de vida, são segurança, que aqui a gente vê uma boa diferença, a saúde, no caso aqui a saúde pública, lá não sei exatamente como funciona, mas eu sei que é um pouco complicado. O custo de vida aqui é muito mais baixo, muito mais baixo. A poluição em relação aos Estados Unidos, em relação a Miami, nesse caso, é praticamente igual. Eu posso pegar e ver o comparativo de cada categoria dessa. Tem aqui o comparativo de custo de vida, que se eu colocar entre Lisboa e Miami, vai me mostrar aqui vários exemplos. Então, primeiro aqui, tipo um prato de comida num restaurante que não seja caro. Aqui é em média 8 euros, que é isso mesmo, e em Miami em média 13,60, que também é por aí, pelo que eu sei também é por aí. E é engraçado que eu viajo tanto para os Estados Unidos e a gente vai viajar de novo agora. A gente está em novembro, em janeiro, dia 31 de dezembro a gente está indo
para os Estados Unidos de novo, vamos passar o Réveillon lá, encontrar minha família e vamos, aproveitou todo mundo, vai para lá e vai se encontrar lá. Então aqui tem alguns itens de mercado, e o que eu mais achei engraçado aqui quando eu vi rapidinho foi a laranja, né? Como é mais cara a laranja lá no estado que se diz, é o estado da laranja, né? Tem aqui coisas de transporte e interessante, o que ganha lá é bastante é o combustível e o carro, muito mais barato combustível e carro lá. E tem várias outras coisas, eu não vou te mostrar item por item, mas ele já te dá um resumo muito interessante aqui de que o mesmo padrão de vida que você tem aqui com cerca de 3 mil euros, você precisaria de quase 5 mil euros para ter esse padrão de vida lá. Esse é um dado bem interessante que ele já te resume aqui e te mostra. Outras coisas que para mim eram primordiais, tem aqui o crime. Se você comparar a criminalidade de Lisboa e Miami, você vê que Miami não é tão seguro assim quanto se imagina. Se você olhar aqui rapidamente, ó, os índices, vamos ver só o resumo, tá? Para a gente não ficar muito tempo aqui. O Crime Index, né, que é o índice de criminalidade, é quase 53 em Miami, enquanto que aqui é 31,5. Então é bem mais baixo. E o índice de segurança, o quanto as pessoas se sentem seguras, aqui está em quase 69 e lá está quase 47. Tá? Então é uma diferença boa. Não é uma diferença muito grande, mas é uma boa diferença em que aqui é muito mais seguro. Agora, você pensa assim, ah, Miami é perigoso então. Agora, se você comparar, né, só para você ter uma ideia, se você colocar aqui Rio de Janeiro e Miami, que já não é lá tão seguro, você vê como o Rio de Janeiro está perigoso. O índice de criminalidade é muito maior e o índice de segurança, quanto as pessoas se sentem seguras, é irrisório. É muita discrepância. Então, para quem mora no Rio de Janeiro, ou quem mora talvez em São Paulo, Miami é um lugar super seguro. Mas se você comparar com Portugal, comparar com Lisboa e ainda mais Cascais, aí é que não tem comparação mesmo. Então, esse aqui era o principal para mim. E o de poluição eu também acho muito interessante, tá? Se você comparar aqui, Miami e Lisboa, eu não acredito que tenha grande diferença. Mas se você comparar Rio de Janeiro com Lisboa, ó, o Rio de Janeiro, que está aqui agora na minha esquerda, né? O índice de poluição, esse aqui é dessa Organização de Saúde Mundial. Organização de Saúde Mundial. Para eles, o índice lá é alto e aqui é baixo. Tá? Tem aqui os índices que eles usam, que eu não entendo muito bem. Mas esses dados aqui de cima são os das pessoas, quem contribuiu com informações para esse site. O índice de poluição lá no Rio está em 70, de acordo com a população, a própria população, enquanto que aqui está 38. Então aí é quase o dobro, né? Quase o dobro do que se sente de poluição lá. Aí se você olhar aqui, você vai ver a poluição do ar e o que é muito legal, a questão da água. A do bica você pode beber. E é muito acessível, tá aqui, ó, poluição e acessibilidade da água. Eu recomendo que você perca um tempozinho pesquisando, coletando dados, se informando e vendo. Quanto mais você sabe, menos surpresa você tem, mais alinhado você coloca a sua expectativa com a realidade. Tipo, você vai se mudar para Miami. Cara, pesquisa os índices de Miami para você não botar sua expectativa lá em cima em relação à segurança e chegar lá, não é lá essas coisas que você estava esperando. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre expectativas e realidades aqui pra gente, o que a gente tinha de expectativas na hora que a gente pesquisava e antes de mudar, e o que agora a gente constatou aí como realidade, quais foram as diferenças, o que superou a expectativa, o que ficou aquém da expectativa. Vamos fazer aí uns comparativos, isso aí um pouquinho mais para frente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e esteja gostando da sequência de vídeos. Se você não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que você veja. Então, não esquece, clica aí no botãozinho de se inscrever para acompanhar os próximos. Se não viu os anteriores, corre lá e assiste os anteriores. Eu vou botar aqui os 2 anteriores dessa série aqui no final do vídeo para você poder saber qual é, tá bom? Até o próximo e tchau!